muito bom dia para você que acompanha o Radar Noticioso. Manhã muito especial para você que está ligado aqui na Metropolitana, segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2012, em Mogi das Cruzes e em toda a região do Alto Tietê. Hoje eu quero falar com um jornalista. Ele é graduado em jornalismo e administração de empresas, pós-graduado em liderança e gestão de pessoas e equipes, que é o Elias Awad, que se especializou em escrever biografias empresariais e livros sobre motivação e empreendedorismo. Entre as suas obras estão Samuel Klein e As Casas Bahia, uma trajetória de sucesso, uma biografia do principal empresário varejista brasileiro, Ensina-me a Ensinar, a trajetória de Afonso Brandão Enel, fundador da Sempre Toshiba, Sucesso em Palavras, que é um conjunto de 16 biografias dos principais empresários brasileiros, e aí tem vários empresários, e Nunca é Tarde para Realizar, A Indústria do Sucesso, e um livro que chegou há poucos dias nas minhas mãos, que é do Júlio Simões, o fundador do grupo Júlio Simões, que atua em transporte e logística, que para nós aqui da região do Alto Tietê foi e é uma referência, porque o Júlio Simões, quando chegou de Portugal, veio morar em Mogi das Cruzes e tem uma trajetória de vida muito bonita. Então eu quero dar meu bom dia especial e agradecer pela entrevista. Elias Awad, bom dia. Bom dia a você, Marilei, ao seu ouvinte, e você foi muito feliz quando colocou que o senhor Júlio Simões foi e é, né? Porque um homem com tantas realizações, realmente ele jamais vai nos deixar, né? Porque os legados são tão grandes, estão tão espalhados, que certamente vão continuar se perpetuarem, né? Os pais vão passar para os filhos, amigos vão passar para outros amigos, enfim, porque eu vivi um período mágico nas entrevistas, né? Foram meses de entrevistas com o senhor Júlio. Chegava sempre bem cedinho aí em Mogi das Cruzes, eu sou de São Paulo, e 9 horas a gente começava a nossa entrevista. O senhor Júlio pediu o chá verde dele como de hábito, e aí nós chorávamos juntos, sorríamos juntos, e ele me passou certamente o maior patrimônio que ele construiu na vida, que foi a biografia, a trajetória de vida dele. Eu tive uma oportunidade de conversar com o senhor Júlio nos últimos anos em que ele esteve sempre à frente da Júlio Simões, a JSL hoje, e ele, quando fazia aquele pessoal, né, que cuidava ali das crianças, né, aquele grupo institucional dele, e sem gravar, infelizmente, não consegui gravar com ele, mas ele me contou um pouquinho da sua história e se emocionou bastante. Seu Júlio Simões era um homem emotivo, não era? Marilei, eu fiquei impressionado no primeiro contato que eu tive com o senhor Júlio. Aliás, eu estava falando de legados, né? Eu acho que assim, o grande exemplo de legados que o senhor Júlio deixou justamente pode ser constatado pelos filhos, né? Quem demandou a iniciativa de uma biografia do senhor Júlio foi o Fernando Antônio Simões, né? Que hoje é o presidente do grupo, justamente pelo carinho, pelo respeito, pela admiração, né, ao grande ídolo que era o pai. Então ele mesmo quis registrar isso. E quando o filho quer registrar a trajetória do pai, a gente já percebe que há algo muito forte assim, em nível de família, né, de tradição. Mas nesse primeiro contato com o Fernando, com o senhor Júlio Simões, o senhor Júlio começou a narrar um pouquinho das histórias, né, de vida dele, da pobreza, de Portugal, e chorava muito. E eu fiquei impressionado porque eu falei, nossa, é um homem que tem, apesar da dificuldade de vida, né, desse início de vida, um orgulho do passado. Ele não esconde o passado e se emociona com isso. Então eu já senti ali que o livro seria muito importante para mostrar, exatamente, porque quando a gente analisa, olha, o senhor Júlio Simões hoje é a principal empresa de logística rodoviária do Brasil, enfim, se reinventou tanto, era mecânico na empresa de ônibus do tio e hoje se tornou um empresário tão importante, comprando inclusive empresas nas quais ele trabalhou como mecânico, a Aerolis, a própria empresa do tio, e de repente é um homem tão bem sucedido, mas a gente não sabe o que ele passou, as dificuldades que ele enfrentou, os erros que ele cometeu, como aprendeu com esses erros, como transformou em oportunidades, enfim. Então eu fiquei realmente impressionado já no primeiro contato, pelas lágrimas que ele derramava ao contar a trajetória de vida dele, Marilei. Olha, Elias Awad, você que conhece bem biografias importantes, escreveu esse livro do Júlio Simões, Um Caminho de Inspiração, Emoção e Empreendedorismo.
Eu queria que você contasse um pouquinho do começo, né, do empresário que saiu de Portugal em busca de uma vida melhor, porque esse começo realmente foi a grande emoção quando eu ouvi do próprio Júlio Simões nessa ocasião, a chegada dele ao Brasil, né, de nunca ter usado sapatos, algumas referências que ele tinha muito fortes da vida dele quando ele era muito pobre. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo da vida dele. Sem dúvida alguma é muito interessante e emocionante, porque o que aconteceu com o Sr. Júlio acontece com alguns dos empresários que eu tive o privilégio de biografar. Empresários que vieram de uma pobreza extrema, né, que trabalhavam muito, mas que não viam oportunidades de crescimento. Então, o que acontece? Essas pessoas, Marilei, elas automaticamente não querem aquilo para elas. E elas abrem mão, né? Não dá nem para falar de uma zona de conforto, porque não há conforto nenhum ali. Mas elas abrem mão de uma certa segurança, porque, por exemplo, o Sr. Júlio estava em Ribeira do Alcalamoque, que é uma aldeia, né, a alguns quilômetros de Lisboa, cidade, né, embora seja a capital de Portugal, uma cidade que o Sr. Júlio nunca conheceu. E mesmo assim, né, ele entendeu, olhando, analisando aquela situação, ele pensou que, bom, como vai ser minha vida daqui a 10 anos? E daqui a 20? E daqui a 30? Então, seria exatamente como a do pai, né? Ou como a da mãe, ou como a do vizinho, ou como a do tio. Enfim, não teria grandes perspectivas. Eles eram o que a gente chama aqui no Brasil de caseiros, né? Ou de rendeiros, né? De terra. Eles produziam na terra do senhorio. Parte disso eles devolviam para o senhorio e parte disso eles vendiam para a sobrevivência ou para a subsistência. Então ele entendeu que ciclicamente, né, aquela era a história do bisavô, do avô, do pai, e seria dele, do filho, do neto, do bisneto. Então ele não quis isso para ele. Mas para sair dessa situação foi algo muito difícil. Ele pensou, obviamente, na família, né, na insegurança de sair daquele cantinho onde pelo menos um pedaço de carne, ou um pedaço, ou algumas sardinhas com batata, que era o prato do dia lá, né, em Portugal, estavam garantidos, né, uma cama, enfim, alguma coisa pelo menos ele tinha. Mas mesmo assim ele foi em busca de um futuro melhor. Conheceu pela primeira vez Lisboa e caiu, né, numa São Paulo, numa Mogi das Cruzes, ele nem imaginava que existisse. Embora fosse um grande trabalhador de sol a sol lá, né? Sol a sol é a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Ele era um grande trabalhador. Ele veio fazer isso aqui cheio de sonhos. O tio tinha uma grande empresa de ônibus, mas chegando aqui o tio, o que ofereceu foi um emprego de mecânico. E ele, dentro daquele perfil de ser altamente trabalhador, se entregou ao trabalho, tinha um salário, vivia com salário, não teve nenhum outro tipo de respaldo do tio. Morava numa pensão, se alimentava mal, até que passou por algumas doenças, justamente por falta de cuidados, de uma alimentação inadequada. Enfim, e também foi entendendo que aquilo não era para ele. Foi mascate, foi motorista de ônibus, né, pateado de caminhão, até que ele comprou um pequeno caminhão com muita dificuldade, comprou um caminhão, né, já usado, que dava bastante problemas, e passou então a fazer as entregas. Muitas vezes, Marilei, não tinha o dinheiro do combustível. Então ele parava no posto Estrela aí de Mogi das Cruzes com a promessa, né, de que pudesse abastecer, ou mesmo descontar um cheque, que pudesse abastecer, ir para o Rio, receber o dinheiro e na volta pagar a gasolina, né, utilizada. E cumpria rigorosamente, até que gradativamente aquele sonho, né, do jovem que saiu de Portugal foi aos poucos se realizando, né? O primeiro caminhão levou o segundo ao terceiro, o terceiro ao 10º, e aí a gente conhece essa frota incrível e maravilhosa. E o que é muito importante, né? Trazendo valores éticos que, sem dúvida alguma, se tornam a marca, né, de uma empresa, de um empresário que venceu pelo trabalho. Não pegou atalho, não, né? Pegou a estrada que leva ao sucesso, mas sem atalho, sem pegar uma contramão. Ele foi realmente pela via obrigatória, Marilei. Agora, Elias, você como escritor de biografias, é fantástico, né? Entrevistar várias vezes, durante horas, uma pessoa com uma história de vida como a do Júlio Simões, né?
Marilei, você sabe que quando eu inicio um projeto, quando eu conheço um empresário, que depois automaticamente aquilo se transforma, né, num projeto, eu não posso nem chamar isso de trabalho, Marilei, porque eu amo o que eu faço. Então, quando você ama o que você faz, aquilo jamais vai ser um trabalho. Eu, por exemplo, essa madrugada escrevi até às 3h30 da manhã, né? Agora o livro que eu estou finalizando é do empresário Celso Ricardo de Moraes, que é o presidente da Copenhague Chocolates. Também outra história linda, brilhante e saborosa, com certeza, né? Então, para mim, jamais isso vai... Não, eu não trabalhei, eu me diverti, né? Eu me distraí, eu aprendi até às 3h30 da manhã. Isso para mim é incrível. Então, quando um empresário desse me convida, né, para uma conversa, para um diálogo, e aquilo depois se desenvolve, né, nesse projeto de transportar as ideias dele de vida, as experiências de vida dele para um livro biográfico, isso para mim representa muito. Porque, Marilei, é a escolha de uma pessoa para a qual você vai passar tudo que você viveu. E a partir do momento que a gente se tranca numa sala, realmente você recebe tudo que esse homem tem para dar, ou que essa mulher, que essa empresária, né, pode passar em nível de experiências, né, daquilo que a emociona, daquilo que a leva às gargalhadas, às lágrimas, aos sorrisos, enfim, né, sonhos. Você imagina você estar perto de um empresário como Júlio Simões, né, com a liberdade que automaticamente se conquista aos poucos. Também não é... Olha, pode perguntar o que você quer. Então, quer dizer, né, é uma confiança, uma confiabilidade, um estreitamento de relação que acontece gradativamente. E eles se permitem